É isso, né? Dia 7, sexta. É isso mesmo? Vamos ver na agenda. Os irmãos me ajudam aí. Julho, dia 7. Inicia na sexta, encerra no sábado, pela manhã, às 10. Amém? Eles saem daqui tomando café. Idade de 6 a 14 anos. Podem participar do Acampa Dentro. É um evento de férias, com louvor, palavras, brincadeiras, diversão e muita unção. Pelo menos é aqui que está desse jeito escrito aqui. Amém? Então eu creio que será uma bênção o Acampa Dentro. Amém? Podemos liberar os kids? Glória a Deus. Nosso irmão Jimmy já está aqui. Pode subir os irmãos. Quinta-feira, durante o culto às 19h30, nós temos a célula nessa faixa etária dos irmãos que estão subindo. Os que são de sábado já estão ficando no culto, né? É isso? Alguns já estão participando da sonoplastia. Então eu vou pedir para que você agora possa arrumar um lugarzinho para você sentar. Nós vamos para a palavra de Deus nessa noite. Amém? Sabe, irmãos, é um privilégio poder servir ao Senhor. Porque Ele sempre nos conduz, o Senhor sempre está nos conduzindo, sempre está nos orientando. E muito mais prazeroso quando você assume realmente, começa a trabalhar efetivamente. Mas existem algumas coisas e algumas limitações onde nós precisamos nos apegar à palavra para que a gente possa ter vamos dizer assim, um melhor aproveitamento, para que Deus possa, o Senhor possa te usar de forma eficaz, de forma assim, abundante, porque o desejo de Deus, como eu disse aqui, nós estamos estudando no cursão, de uma família mesmo na fé, uma família de Cristo na terra, né? A igreja é uma família de Cristo. Então, é muito importante que você, nessa família, tenha o DNA do céu, né? O que mais entristece e atrapalha o crescimento e o andamento da igreja, de uma célula, é que às vezes nós já até entendemos, somos salvos, estamos em Cristo, mas a nossa maneira de viver ainda não é uma maneira de Cristo. Nós ainda nos preocupamos com coisas que não devemos nos preocupar, nós ainda vivemos como pagãos, vivemos como pessoas sem Deus, né? E aí a palavra ela vem justamente nos orientar, porque Deus não se agrada de ver o seu filho em sofrimento. Você pode ter certeza que o Senhor ele se preocupa com a sua vida, Ele não quer ver você em sofrimento. Amém? Então nós estamos aqui e precisamos dar atenção exclusivamente para a palavra, porque é ela que nos orienta. Amém, meus irmãos? E eu quero ler um texto hoje. Os irmãos aí que vieram ministrando anteriormente de mim trouxeram mensagens muito boas, né, como da fonte de água viva que a nossa irmã Dani ministrou, nosso irmão Nilson também tem ministrado a questão do amor ao próximo. Mas e você? E o seu interior? Como é que está diante de Deus? Será que, como está o vaso aí, vamos dizer assim, né? Na linguagem pentecostal. Como está o vaso? Esse vaso está bem ou esse vaso está mal? Porque o desejo de Deus é que você viva em paz, sabe, irmão? O desejo de Deus é que você desfrute. Vida, pastor, mas nesse mundo ninguém tem paz. Na verdade, Jesus ofereceu-nos a paz. Nós é que não adquirimos ela, não trazemos ela para nós. E aí nós vivemos em batalha, em guerra. E aí eu estive pensando, e a gente ficou orando pela igreja, orando pelos irmãos, pela célula, orando, né, por todos, né? E aí nós vemos uma certa dificuldade, um problema que é bem comum em todos, né? E é o que nós vamos ter hoje ser ministrados através da palavra, que é sobre a ansiedade. Quantos são ansiosos aqui? Não precisa levantar a mão, alguns já levantaram a mão. Eu creio que todos nós temos um nível de ansiedade, né? Não somos fortes ao tanto, ou cheios de fé, ao tamanho de não ter. O irmão que me trouxe uma água hoje, eu vou ficar muito agradecido pela vida dele. Amém? Glória a Deus. Então, assim, a ansiedade, ela tem atrapalhado milhões de pessoas. Milhões. Existem níveis de ansiedade que são até aceitáveis, mas existem ansiedades que te travam, né? E o que é ansiedade, né? Ansiedade é um excesso de futuro. Excesso de futuro. Muito comum nos jovens, muito comum excesso de futuro. O que eu vou ser? O que vai acontecer? Será que eu vou casar? O
que será que, que será que a vida me reserva? E aí a gente fica, né, eles ficam com a cabeça, sabe assim, a milhão. E os pais de família também têm ansiedade? Tem, porque as contas chegam, o mês não fecha, parece que é cumprido demais, em âmbito financeiro, às vezes em âmbito sentimental, né, ou nas conquistas. E aí nós vamos nos tornando tão ansiosos que nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. E aí nós viemos, e a ansiedade causa uma agitação em nós. E aí a gente chega na igreja e continua agitado, continua, né, naquela batalha. E Jesus, nós vamos ler em Mateus 11, 28 ao 30, um texto bem conhecido, né, onde nós iniciaremos a palavra de hoje, e o tema da mensagem é vencendo a ansiedade. Amém? E esse texto é um texto muito clássico, mas o que é interessante é que se você for analisar um pouquinho antes do versículo 28, Jesus, ele fala, né, Pai, obrigado, né, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes para nós, né, tão pequeninos, tão assim inferiores, né, tão pequenos, né, ele fala, e foi do teu agrado, né, fazer isso. Eu agradeço porque escondeste essas coisas, fala no versículo 25, dos sábios instruídos e as revelaste aos que são como crianças ou os inocentes, né, e foi do agrado de Deus, né, fazer isso. Então, nós vamos ler, porque às vezes você está tão ansioso que você não consegue descansar, a preocupação te atrapalha na tua vida com Deus, te atrapalha nos relacionamentos, ninguém consegue se relacionar com alguém ansioso demais, né? E a ansiedade, ela rouba a fé. E aí lá em Mateus 11, 28, nós vamos ler o 28, 29 e o 30, Jesus nos orienta, né? Olha o que ele diz, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você sabe de cor esse texto, de cor. Mas quando a gente fala da palavra de Deus, é algo muito profundo, porque nós precisamos aplicar a palavra. Não adianta eu saber a Bíblia toda se eu não aplicar, né? A Bíblia chama até de insensato, né? Aquele que não coloca Cristo como fundamento da estrutura da vida dele. Então, às vezes a gente até conhece, já leu esse versículo, já foi pregado, que nem, eu lembro que o pastor Manuel sempre ministrava esse texto na Capitão Casa, e longos tempos ele ministrava, e eu falava, nossa, eu já consigo recitar ele sem olhar na Bíblia, legal, mas e aplicar ele? Né, na hora que mais precisamos, será que nós temos aplicado? Porque é um direcionamento de Jesus, o próprio Senhor, ele disse isso. Se você ir naquelas Bíblias que tem a escrita de Jesus em vermelho, você vai ver que está em vermelho, porque Jesus diz isso. Jesus fala, vinde a mim, é um convite que ele está fazendo para nós. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós, como filhos de Deus, achamos que trabalhando 18 horas por dia, nós vamos, ou aprendendo um monte de coisas, de repente para investir melhor, para ganhar dinheiro, ou de repente estudando muito, nós vamos receber uma estabilidade futura. Então a gente se dedica a algumas coisas e desprezamos o principal, que é Cristo e a unção dele, a presença dele, né? Então Jesus nos fez um convite, vinde a mim, porque não adianta nada, não estou dizendo que você não deva trabalhar, mas se você não trabalhar no fundamento certo, você vai trabalhar, pode até ter riquezas, pode até ter uma estabilidade, pode até ter um relacionamento bom, pode até fazer parte de uma boa célula, de uma boa igreja, mas você vai continuar ansioso, você vai continuar perturbado, porque a ansiedade é como uma perturbação. A ansiedade, ela nos rouba a andar com Cristo, e nós vamos discorrer isso um pouco, porque assim, nós vemos às vezes nos eventos, você é muito aberto com a igreja, nós vemos às vezes nos eventos, no encontro, uma agitação, e a ansiedade que faz isso, porque aqueles que confiam no Senhor, eles vão fazendo, mas andando junto com o Senhor. Nós vamos discorrer isso aqui. Então às vezes nós vemos uma ansiedade, e aí o irmão, pastor, eu não consegui, aí o horário, eu não consegui chegar no horário, então a gente vai, né, e aí na família, a gente tenta dar justificativa para as pessoas, a gente tenta se justificar, arrumar, tentando achar um culpado,
E, na verdade, nós é quem temos controle, ou devemos ter controle da nossa vida. Amém, meu irmão? Você deve ter controle, né, sobre as suas emoções e controle através de quê? De Cristo, que está nos orientando a cada domingo, a cada quinta-feira, na célula, no cursão. Eu vim aqui ontem, fui ministrado, né? Que alegria poder ser ministrado. De repente, então, você está nessa, de buscar uma estabilidade, tem que acelerar, pastor. Mas é muito perigoso, porque às vezes você acelera, mas o dia de amanhã não está no nosso controle ainda. Na verdade, ele nem existe, né? Então, tudo que nós fazemos hoje pode nos, sim, dar um futuro melhor, mas nós não podemos desprezar a comunhão com Cristo, aquilo que Ele nos gerou, aquilo que Ele primeiro fez por nós. Sabe que Cristo veio para restaurar todas as coisas perdidas por causa do pecado. Então Cristo, Ele veio como um restaurador também. Ele restaurou, se você for em Neemias restaura os muros de Jerusalém, e Neemias é o tipo de Cristo, restaurador, né? Até o pastor Paulo ministrou aqui sobre os muros de Neemias. E então Cristo é o restaurador, e Ele restaura o que em nossas vidas? A paz, a primeira comunhão com Deus. Quantos querem ter comunhão com Deus plena? Não tem algo mais importante para um cristão do que ter comunhão com Deus. Então, às vezes as pessoas não querem participar das coisas da igreja, ou do dia a dia, da vida até da família, dos irmãos, né? Por quê? Porque às vezes ele está só pensando nas coisas do mundo, nas coisas que estão acontecendo lá fora, né? Ele dá maior atenção a tudo, menos a comunhão dele com Deus. E a célula, a nossa igreja, ela tem uma sistemática, que é os cultos, o culto de quinta, cada um tem o seu sentido, cursão, nada, irmão, é jogado aleatório para roubar o teu tempo, fazer você gastar dinheiro, não é esse o nosso alvo aqui. O alvo aqui é edificar uma igreja de vencedores, onde cada casa é uma extensão da nossa igreja, e cada ministro, cada irmão ministro de Cristo. Mas como nós vamos ser ministros de Cristo? Entendendo o Evangelho, primeiro para nós. Então, às vezes, a gente fica nessa intensificação de não estar nas coisas, né? Talvez você também tenha um pensamento errado, que fica muito melhor sem se envolver muito com a vida dos irmãos, e até mesmo das atividades da igreja, porque pastor vai tomar muito meu tempo, e aí vai faltar lá na frente. E às vezes Deus te dá uma unção, uma orientação, e você perdeu. Na verdade, irmãos, nós não temos nenhum tipo de estabilidade garantida nessa vida, mas a palavra de Deus, que é o texto que nós lemos hoje, nos garante uma vida de desfrute e de como viver o descanso e viver o desfrute da vida com Jesus. E é a melhor forma de viver. Você não entregou sua vida para Jesus, irmãos, para não viver no desfrute. Não aceite diferente, né? Mas não é para você entrar em crise também. É para você buscar a Deus, entender. Então essa palavra hoje ela vai ser muito mais prática do que instrução, porque talvez você já ouviu muito sobre isso. Então Jesus deixa bem claro nesse texto que é uma revelação, não aos mais sábios e nobres, mas uma revelação do Pai com o Filho e do Filho a quem Ele quer revelar. E Cristo quer se revelar para nós nessa noite, sabia? Ele fala que Ele quer revelar a palavra no nosso coração. E aí, para que o Senhor quer fazer tudo isso, né? Para que você possa, Ele nos dá 3 orientações para a gente entrar no desfrute dessa vida com Ele, de descanso, de andar junto com Ele mesmo, irmão. Sabe, das pessoas olharem e falar assim, Ele é cristão, porque Ele anda com Jesus. Amém? Quantos querem andar com Jesus? Eu sei que você está aqui para isso, mas não adianta só você vir ao domingo, é pouco. Eu estava falando para o Rodrigo, às vezes a pessoa fala assim, eu estou indo muito para a igreja. Se você somar toda a nossa carga de evento, que é da semana, não dá 10% do tempo. Eu não dou 10% do tempo na igreja para Jesus, do meu tempo semanal não. Então é pouco, mas se você entender que com esse pouco, e desenvolver essa palavra, essa técnica, que Jesus deu uma técnica aqui para nós, e Ele nos dá uma técnica, de quê? De viver em descanso e desfrute, você vai viver em paz, meu irmão. Você vai viver tranquilo, você vai ter adversidade, mas você vai continuar vivendo, crendo. E aí, o que acontece? O descanso de Deus acelera a nossa vida. Não é você que acelera, Deus acelera. E você descansa. Então, precisa entender isso. Então, o mundo, entenda isso, não tem descanso. O padrão do mundo de descanso é o quê? É algo distorcido, é algo deturbado. E o descanso, ele foi criado por Deus
para a sua criação. Deus criou o descanso quando? No 7º dia. Deus falou para o homem, Deus fez, formou o homem no 6º dia, e no 7º falou, nós não vamos fazer nada. Mas o descanso trouxe poder para o homem. Olha que interessante, porque lá em Gênesis, a palavra de Deus diz que quando o homem foi criado, deu autoridade para o homem subjugar sobre todas as coisas. Então o descanso com Deus é melhor do que todo conhecimento humano, irmão. Melhor do que qualquer coisa. Andar com Deus faz toda a diferença. Vocês vão entender até o final dessa ministração. Então, o descanso ele foi criado por Deus. Né? A estabilidade ela é de Deus. Porque se o descanso é de Deus, ele criou, então é uma estabilidade para nós. Amém? E ele criou para o homem ainda no Éden, mas o homem perdeu. Mas Cristo veio restaurar isso. Como eu estou falando para você, que ele veio restaurar todas as coisas. Cristo veio restaurar e também te devolver o descanso, meu irmão. Mas às vezes o teu parâmetro, ou às vezes a tua base é com aquele que não tem Cristo. E aí você vai se frustrar. Se você olhar muito para quem não tem Cristo e seguir o modelo dele, você não está seguindo o modelo de Jesus. Desculpa te falar, o nosso modelo é Cristo. Amém, meus irmãos? O nosso alvo é Cristo, é andar com Ele. É as pisadas dele. Porque senão você vai em médico, você vai em terapeuta, você vai em muitos lugares e vai continuar frustrado. E vai continuar em desgaste. Então, hoje eu e você, que estamos ligados a Jesus através de Cristo, nós podemos viver esse descanso, essa novidade de vida, essa tranquilidade. Dentro de você há uma paz que ninguém entende, é uma paz que o mundo não conhece, é uma paz que excede o entendimento humano. Então você pode sim ter uma vida de desfrute e descanso longe da ansiedade, meu irmão. Você falou, pastor, ansiedade, porque, na verdade, essa palavra veio no meu coração, porque a pastora falou assim para mim, qual a sua maior dificuldade hoje, no meio da semana? Ela fala as coisas, depois ela não lembra, mas ela falou, qual a sua maior dificuldade? Eu fiquei pensando, e eu falei, hoje a maior dificuldade é a ansiedade. Uma das maiores batalhas que eu tenho é contra a ansiedade. Com coisas que eu nem sei se vai acontecer, talvez você também esteja assim. Com coisas que nem sabe se vai acontecer, mas você já está preocupado. Né? Um fato clássico bíblico de que vivia isso era Jó. Jó oferecia sacrifícios a Deus por causa de seus filhos. Vai que eles pecaram. Vai que eles fizeram alguma coisa de errado. Então eu ofereço sacrifício aqui. Então uma pessoa que a todo tempo estava preocupado, né? Com juízo, não sei, com a ira de Deus. Então, não é somente uma instrução essa palavra, mas no momento que nós estamos aqui ministrando, Deus também derrama sobre nós uma unção, né? Através da palavra, que nos tira a ansiedade. Amém, irmãos? Essa palavra, enquanto eu vivia, eu falei, é isso. E às vezes a gente tem que pegar de novo esse texto de Mateus 11, 29, 28, por isso que eu entendo, aí eu compreendi por que é tão pregado ele na Capitão Casa. Né? Desde quando eu me iniciei, em 2010, pregava muito esse texto. E eu falei, os pastores estão vendo uma deficiência. As pessoas, o Espírito Santo está querendo nos tirar da ansiedade. Né? O Espírito Santo que vive na vida do ministro. Então nós vamos aqui descorrer 3 pontos básicos, mas de uma extrema instrução. Parece ser muito fácil, mas às vezes aplicar é difícil. Mas eu quero esmiuçar essa aplicação. Amém? Nós vamos para a aplicação, ok? Para nós vencermos a ansiedade. Quantos querem vencer a ansiedade? Mateus 11, 28, vamos lá. Então, a palavra de Deus diz que, vinde a mim, certo? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, o primeiro ponto é, vinde a mim. Venham a mim, Jesus está dizendo. Venham, né? Talvez você aceitou Jesus um dia, né? Porém esteja com um pensamento errado a respeito de como ele trabalha em sua vida, do tipo, bem que o Senhor poderia vir ao meu favor, e não eu ir a ele. Né? É um pensamento errado, porque se você está falando, eu vou ficar aqui no culto para ver se Deus toca no meu coração e as coisas mudam, está errado, porque ele já veio, amém? Ele já está aqui, ele já veio na cruz para nos libertar, já nos libertou, mas o convite nessa noite é para você ir até ele. Olha que interessante. Então, todas as vezes que a ansiedade tomar o teu coração, você volta para Jesus, o teu coração, você volta a tua mente para Ele. Amém, meu irmão? Então, bem que o Senhor poderia, então, vir aqui me ajudar, ao invés de eu ir para Ele, é um pensamento errado. Porque, de repente, o seu pensamento é, eu ir até Jesus vai dar muito trabalho. Dá um pouquinho de trabalho mesmo. Tem que sair de casa, tem que pôr uma blusa mais agasalhada nesse tempo frio. Para quem está numa liderança tem que vir, tem que preparar uma aula, mas estão indo a Jesus. E as pessoas estão crescendo.
E as pessoas estão desenvolvendo, estão vencendo a ansiedade. Então nós precisamos ir até Jesus, ter disposição para ir até Ele. Ele já nos convidou. Então entenda uma coisa, Ele já fez tudo por nós, precisamos receber essa informação e guardar no nosso coração. Todas as vezes que a ansiedade voltar a me tomar, eu vou para Ele. Amém? Eu me volto para Ele. Amém, meus irmãos? Vinde a mim. Por que eu tenho que ir para Ele? Efésios 1:3 nos responde. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Olha que interessante o texto. Nas regiões celestiais, em Cristo. Em quem nós somos abençoados? Em Cristo. O que nós temos em Cristo, então, meus irmãos? Bênçãos, o quê? Espirituais. Mas algumas, a Bíblia diz que são, não pegaram. São? Pega o que a Bíblia está dizendo. São todas as bênçãos. E por que você está vivendo ansioso? Por que você está preocupado? Por que não está acontecendo aquilo que você quer, se tem todas? Falta ir a Ele. Amém ou não? Se Jesus está falando, vinde a mim, por quê? E o apóstolo Paulo escreve aos Efésios que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, quer dizer, Ele já nos abençoou. Bendito seja Deus, Ele está louvando, que nos abençoou com todas as bênçãos, não foi nenhuma nem duas, não foi só para o teu casamento e a finança ficar derrubada, não é só para a tua vida sentimental e de repente o desempregado, não, é todas as bênçãos nas regiões celestiais, você pode buscá-las em Cristo. Você vai até Jesus buscar. Nós precisamos mudar a nossa cultura, irmão, desse negócio de, eu já aceitei Jesus, não preciso buscar. Tem que buscar. Jesus está dizendo, venham a mim. Você imagina naquela época a dificuldade que era ir até Jesus por causa da grande multidão. E hoje a dificuldade é diferente. Há uma multidão de quê? Lá em casa uma multidão é aquela minha cama. Te juro por Deus. Eu olho para ela e falo, Deus, como é gostoso deitar. É uma multidão para ir até Jesus, tem que vencer, né? Então, às vezes, a multidão é o que? Às vezes é o deslocamento. A multidão pode ser muitas coisas, mas as nossas bênçãos, nós já somos abençoados em Cristo. E elas são todas liberadas nas regiões celestiais. Porque Deus, é o versículo 4, coloca o Efésios 1:4, vamos ler também o 4. Porque Deus, olha lá, nos escolheu nele, antes do que? Da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Somos santos e irrepreensíveis na presença de Cristo. Fora dele nós não somos santos e irrepreensíveis. Em Cristo eu sou santo e irrepreensível. Fora dele eu não sou santo e irrepreensível. Mas nele eu sou santo, sou o quê? Separado. Não há do que ser repreendido, eu sou irrepreensível. Por quê? Porque Cristo está comigo e eu estou com Cristo. Amém, meus irmãos? Então isso é interessante. Então toda sorte de bênção já é sua. Ele deu para você desfrutar. Mas você precisa estar nele e ir até ele. O chamado do Senhor é para você entregar tudo e vir até ele. Deixa tudo, meu irmão. Muitas vezes recorremos a tudo primeiro e depois ao Senhor. No meio da ansiedade, eu recorro à rede social. No meio da ansiedade, eu vou recorrer a um livro. No meio da ansiedade, eu vou recorrer a um entretenimento. Eu vou recorrer numa pessoa. Sabe o que acontece? Eu estou com tanta conta. Sabe o que acontece? É minha esposa. Sabe o que acontece? Não, vinde a mim, Jesus está falando. Quando vir a ansiedade, nós devemos então recorrer a quem? A Cristo. Diga a Cristo. Recorra a Cristo. Está com medo de alguma coisa? Vá para Cristo. Vá para a igreja, onde estiver ministrando Cristo. Vai lá. Depois, e aí há uma grande questão nessa, né? Porque a gente vem para Cristo e fica bem. E fica bem mesmo. Fica bem, as coisas mudam, né? As coisas ficam legais, eu estou com uma turma bacana, tô com um relacionamento legal, as coisas estão indo bem. Mas aí quando as coisas estão boas, eu me afasto de Cristo. Aí o que acontece? Fora de Cristo, não somos santos e irrepreensíveis. O que acontece? A ansiedade me toma de novo. Estando em Cristo não tem ansiedade. Era o que Deus queria ensinar para o povo de Israel. Então o que acontece conosco? Eu pergunto para você nessa noite. O que acontece com você? Continuamos ansiosos? Por que nós continuamos ansiosos? E aí, 2 Coríntios 10:5, nós também, Paulo nos dá uma orientação acerca dessa questão de ir até Cristo. Presta bastante atenção, irmão. Você vai ser uma bênção depois dessa palavra. Você não vai ter ansiedade. Porque Deus matou minha ansiedade quando eu descobri isso. Eu ia procurar uma pessoa e ia comentar com ela. Aí eu veio a palavra, falei, já me acalmou. Porque Cristo é o nosso primeiro discipulador. Cristo é o nosso primeiro
precisa saber dos nossos problemas. Então coloca para mim, meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 10, 5, beleza? Destruímos, na verdade põe para eles, que eu tenho aqui. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós destruímos e levamos o quê? Cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Traga cativo a Cristo os seus pensamentos. Então, o que você tem que fazer quando a ansiedade toma conta? Aprisiona a tua mente em Cristo. Traz cativo todo o pensamento a Cristo. Pega o seu pensamento e leva para o Senhor. Leva nas coisas dele. Porque as armas a quais lutamos não são humanas, mas são armas poderosas em Deus. Então, às vezes, você recorre em coisas erradas. Jesus está falando, vem a mim, meu irmão. Vem a mim. Não vai em outras coisas, eu tenho o que você precisa. Jesus fica assim. Eu entendo que Jesus às vezes fica olhando, mas que filho teimoso. Ele vai de novo atrás de outra coisa. É para você vir em mim, filho. Sabe um dos princípios básicos da oração? Eu aprendi isso logo quando me converti. E mudou minha vida. Foi num cursão, na verdade chamava Escola de Ministério antes. E o pastor Luiz era meu professor, ele falou assim, sabe por que a oração Pai Nosso que estás no céu? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso. Pão nosso, a cada dia nos dai hoje. Sabe por que ele fala ali que é pedir o pão de hoje? Porque amanhã você tem que parar e pedir o de amanhã. Deus quer que você se relacione com Ele todo dia. A oração do Pai Nosso já nos ensinou isso. E aí, quando nós estamos com um pensamento muito ruim, quando nós estamos com um pensamento mal, nós vamos em um monte de lugar. Aí depois que a gente cansa, a gente vai em Cristo. Aí Ele fala, agora você lembrou de mim. Então, traga cativo todos os seus pensamentos a quem? A Cristo. Diga a Cristo, a Jesus. Traz cativo os seus pensamentos, irmão. Você vai se tornar uma pessoa espiritual, uma pessoa virtuosa, sabe, uma pessoa que revela Cristo para as pessoas. As pessoas vão atrás de você por causa desse DNA que você tem. Você pode ter certeza. Então, a verdadeira paz e descanso está em Cristo. Então, o descanso foi uma obra criada por Deus para o homem. É algo do céu, não é do mundo. Você está procurando paz no mundo, o mundo não tem paz, o mundo tem guerra, né? O mundo jaz no maligno. O mundo não pode te dar paz. Então, a gente evita o mundo, luta contra o mundo. Diariamente. Tem dia que a gente, às vezes, acorda baqueado, olhando para o mundo, né? Mas nós voltamos o nosso olhar sempre para Cristo. Amém, meus irmãos? Filipenses 4:6. Paulo disse assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, olha aí, pela oração, diga oração, súplicas, e com ações de graça. Súplica é falar mesmo, Pai, eu te suplico, Senhor, tira esse sentimento do meu coração, né? E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É simples, mas parece que é complicado, né? Parece que é difícil. E aí no versículo 7 diz assim, e a paz de Deus, olha aí a paz de Deus, é uma promessa. Quando eu não ando ansioso, mas a ansiedade vem ou não vem? É que ninguém quis, alguns levantaram a mão, mas todo mundo tem um nível de ansiedade. Mas quando a ansiedade começa a crescer, o que eu tenho que fazer? Eu preciso, a Bíblia fala, não andem ansiosos. Você fica ansioso, mas você não continua andando, você para. É isso que a Bíblia está falando, você para do original. E fala com Deus, né? No versículo 6 de Filipenses. Em tudo, faça orações e súplicas. Deus, tira essa ansiedade, essa preocupação. Isso não provém de ti. E aí, o que acontece? Apresente os seus pedidos a Deus. Aí coloca o 7, Efésios 4:7. E a paz de Deus, aí ele falou logo em seguida a resposta, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Aí a sua mente está em Cristo, aí você volta a trabalhar, aí você vai tranquilo. Aí amanhã, o que vai acontecer? A ansiedade vai vir de novo, irmão. A luta vai ser constante, até nós sermos transformados em glória, amém? Vai ser assim, não vai ser diferente. Então não ande ansioso, não chegue a se preocupar, né? O andar ansioso aqui é não chegar a se preocupar ao ponto de parar, pois a paz de Deus que excede o entendimento guardará os corações, e não é qualquer paz, é a paz que não tem lógica terrena, porque ela é espiritual, é uma paz do céu, amém, irmãos? Isaías 30:15 diz assim, diz o Senhor, o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está seu vigor, mas vocês não quiseram. Na quietude e na confiança está o seu vigor, não está na ansiedade. Aí Isaías estava falando de Cristo,
a respeito do povo de Israel confiar na provisão e no Messias, né? Então aquietai-vos aí e ver o livramento, ter a confiança, é saber que Deus vai agir no meio da batalha, amém? Presta atenção, olha para mim aqui. Isaías 26:3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem ti confia. Isaías 26:3, desculpa, irmão, falei rápido, né? Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Olha lá. Então, o Senhor guardará aqueles que confiam. Por quê? O propósito está firme no Senhor, confia no Senhor. E aí, essa questão de vir até Jesus, ele repete em Lucas 9, dizendo assim, ó, Lucas 9:23, coloca aí, meu irmão. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa estará, esta salvará, este a salvará. Por que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder e destruir-se a si mesmo, ou perder sua própria alma? E essa passagem, ela dá ênfase ao próximo ponto, porque depois que Jesus disse lá em Mateus 11:29, que nós devemos ir até Ele, agora Ele quer que nós tomemos o jugo dele. E aí falar de jugo é interessante, porque eu sempre achava que o jugo, que é aquela canga que vai em cima dos bois, de uma junta de 2 bois para puxar um carro, eu achava que aquela junta, aquele jugo ali, era simplesmente atrelado à força, né, atrelado a de repente, bom, 2 bois tem mais força do que um, mas na verdade não é isso. Quando Jesus coloca assim, tomem sobre vós o meu jugo, o que ele está dizendo? É uma canga de madeira aqui nos pescoços dos bois. Então, tomar o jugo de Jesus é ele de um lado e você do outro. E qual sentido isso traz? Eu estava lá junto com os irmãos no ensaio do louvor lá e o pastor falou que na hora o baterista queimou a largada. E eu guardei aquilo na cabeça. E Jesus justamente nos colocou debaixo do jugo dele para nós não queimarmos a largada, porque ele sabia que somos ansiosos. Queremos chegar depressa às coisas. E aí nós não podemos, com o jugo de Jesus nós não queimamos a largada, mas andamos no tempo dele. Olha que coisa linda. Você andar no tempo de Jesus. Então, tomar o jugo de Jesus, aqui nesse ponto não é que ele mudou de assunto, mas ele está falando a mesma coisa. Você veio até mim, agora toma o meu jugo. Anda abraçado comigo. Amém? Anda junto comigo no meu compasso. E a junta de bois andava no mesmo, os pés no mesmo compasso. Porque senão nós queimamos a largada, saímos na frente. Né? Principalmente se um dos gados, eu fui pensar e estudar sobre isso, se um dos gados fosse mais novo da junta, ele é mais esperto, mais brincalhão, então ele quer sair correndo. Então o outro mais pesado, mais já maduro, mais velho, ele já segurava aquele boi andando na sua mesma intensidade. Isso é interessante, irmãos, porque às vezes a gente quer sair acelerado. Por que você tem ansiedade? Porque você acelera demais, porque você quer chegar em lugares que Deus não está para você ainda. Deus está te preparando para algo grande, mas você não precisa entrar hoje naquilo que é grande, porque você não vai suportar. Então Deus, quando falava nesse ponto, Ele falou muito ao meu coração, e eu espero que Ele fale no teu coração também. Então, essa questão do jugo, tomar o jugo de Jesus é muito interessante, e as coisas fora do tempo podem ser perigosas demais para você, por isso que Ele te segura um pouco. Entenda, orou a Deus, precisa de um emprego, está querendo algo da parte do Senhor, está querendo viver, não aconteceu, entenda, irmão, se você está ali junto com o Senhor, se você foi para Ele, se não liberou é porque não deu tempo ainda, mas no tempo certo Ele vai liberar, no tempo certo o Senhor vai provendo. Então isso é porque as coisas fora do tempo elas são perigosas demais, eu marquei aqui, e às vezes não estamos preparados, né? Vou até arrumar aqui, fiquei preocupado, preparados ainda para essas coisas. Às vezes você não está preparado, o teu coração ainda não está preparado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, Jesus nos chama para andar no mesmo passo que Ele em nossas vidas. Amém? Você entregou sua vida para Jesus? Quantos aqui fizeram isso? Diga amém. Entenda uma coisa, no mundo espiritual, o diabo ele vai tentar sempre 2 coisas com você, depois que você aceitou Jesus. Ou ele vai querer parar você, ou ele vai querer acelerar você. Se ele te parar, beleza, você ficou ali no cantinho. Se você não é uma pessoa que é parada, que é o meu caso, né, o diabo já tentou me parar algumas vezes, não conseguiu. Talvez não conseguiu você também, por isso você está aqui hoje. Mas ele vai querer te acelerar agora. E aí é hora de você tomar o jugo de Jesus e não correr.
Porque se você acelerar na vontade do diabo, você não vai ver Cristo. Você vai perder a oportunidade de Cristo te orientar durante aquele propósito, aquele projeto. Então, tome muito cuidado com a aceleração que o mundo traz, né? Então, se ele te acelerar ao ponto de você, de repente, não viver a vida, nem de conseguir viver a vida da igreja em sua vida, porque viver a vida da igreja hoje para nós é um estilo de vida cristão, é um estilo de vida de Cristo para nós, que compreendemos Cristo. Então nós andamos com Ele, o jugo é abraçado. A igreja é Cristo, então nós andamos abraçados com a igreja. Amém? Com os irmãos, na comunhão, aí entra o que a Dani ministrou, entra o que o Nilson ministrou sobre o próximo. Então nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Se nós aceleramos demais, nós não vemos o Senhor. Nós não andamos no ritmo da graça de Deus. Existe um ritmo, a graça existe um ritmo. Amém? O descanso de Deus, na verdade, no descanso, quem acelera é o Senhor, não somos nós, né? E Ele nos dá domínio. Você vê que Deus, quando chamou Adão, eu paro nisso, porque Adão é o homem, a primeira criação, né? Antes da queda. Ele fala assim, olha, tá vendo? Os animais subjuguem, dominem sobre todos. Então, quando a gente recebe essa informação, a vontade de Deus é que a gente dominasse, a vontade que o Senhor tem de você é que você domine sobre as coisas. E aí você acaba acelerando, você consegue projetar bem uma empresa que você abre, você consegue ir com os seus estudos, entrar dentro de uma profissão, com melhor eficácia. Por quê? Porque você anda com Jesus. Ele acelera as bênçãos. Nunca efetivaram pessoas, mas na tua turma efetiva. Por quê? Porque você anda com Jesus. Porque você está no tempo dele. Amém, irmãos? E um dos pontos que o Nilson vai ministrar aqui no cursão, se fosse o seu, eu não perderia, é sobre a questão de tempo. Às vezes nós estamos no propósito certo, mas fora do tempo. O jugo de Jesus nos mantém no tempo certo. Nós vamos andar conforme Ele quer. Amém, irmãos? Nós precisamos andar, você precisa andar conforme Cristo quer que você ande. Então, aprenda essa coisa. E é interessante que tudo é criação de Deus, inclusive música, tudo, né? A pausa de uma música não deixa de ser música. Isso eu fiquei pensando. Outra coisa, nos exercícios físicos, um professor de hipertrofia, que é para deixar as pessoas musculosas, ele ensina que os descansos para o músculo também faz parte do quê? Do treino, do crescimento. Então, às vezes, quando Jesus nos pausa em algo, meu irmão, e você estando do lado dele, você não compreende na tua vida, é você também fazendo parte do treinamento dele. E às vezes o treinamento é parar um pouco, refletir, orar, as pessoas estão do lado, não deixar ninguém para trás. Então pare para pensar nisso, sabe? E aí o exemplo está lá em Lucas 10, desse ponto, de tomar o jugo. Eu quis ser o máximo detalhado nessa palavra. Máximo. Tudo que era referência que vinha na minha mente. Lucas 10, 38. Conta a história de Marta e Maria. E o que Jesus ensina ali para Marta? Consegue colocar para mim, irmão? Lucas 10, esse texto eu não pus, olha lá. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. 40. Marta, porém, estava o quê? Ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, aproximou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe diga que me ajude. No 41 respondeu o Senhor: Marta, Marta, olha que lindo, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Versículo 42, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tem pessoas começando pelos fins. Marta queria começar pelos fins. Pelo fim das coisas. Jesus na casa dela, uma visita do mestre. O que Jesus faria na tua rotina? Deixa eu fazer essa pergunta para você nessa noite. No meio da semana, deixa eu ver que dia mais agitado da semana. Quinta-feira, dia do culto, que eu acho que é o mais agitado, que os irmãos não vêm para o culto. Será que é esse o dia? Vamos mudar. Na quarta. Na quarta-feira para você, lá 3 horas da tarde, o pau quebrando coisa para acertar, e Jesus chega lá na tua casa, e você lá fazendo as coisas. Você não parou. Então andar com o jugo é parar para ouvir Jesus.
é ter, não só um momento com Ele, irmão, mas andar com Ele todo o tempo. Então Marta, ela estava tão atribulada que ela não deu valor à melhor parte, que era o que o mestre estava ensinando. E aí o que acontece? Tudo aquilo que você aprende de Jesus lá na frente vai fazer muito sentido e vai ter muito valor para você. Se você deixar lá na frente, vai fazer falta. E aí vai te dar o quê? Ansiedade. Então Jesus, querendo o teu bem, ele faz isso. Irmão, venha primeiro para mim, ouça a minha parte, receba de mim. Então, uma coisa é necessária, Marta, e Maria soube desfrutar de estar comigo, e isso nunca lhe será tirado. Nunca, irmão, nada do que você aprende de Jesus é perdido. Então aprenda a andar no compasso de Jesus. Quando for tempo de parar, pare. De ouvir, ouça. De falar, fale, né? De aprender, aprenda. De estar em comunhão, esteja em comunhão. Onde? Ao lado de Jesus. Amém, meu irmão? Então hoje, como pastor, eu tenho mudado meu pensamento. Porque logo quando eu recebi o ministério, né, e fiquei naquela batalha, aquela prova, e a pastora às vezes falava para mim, você não para com o celular. E aí eu vendo as queixas, não tinha tempo, atropelava, resolvia coisas fora de tempo. Por quê? Eu mudei, porque eu entendi que antes eu trabalhava para Deus, e agora eu não trabalho mais para Deus. Não trabalho, simplesmente eu falei, não, Jesus, eu não trabalho mais para o Senhor. Hoje, porém, eu trabalho com Ele. Tem toda a diferença. Então, junto com Ele, o tempo todo você tem tempo, você não tem ansiedade. Amém, meu irmão? Então você precisa andar com Ele, não somente vindo dEle, mas ande do lado dEle. Esteja com Jesus, né? E o último ponto para a gente entender aqui. Então, em primeiro lugar, venha a Ele. Segundo, tome o jugo. Terceiro, aprenda dEle. Falta aprender de Jesus. E aprender de Jesus é a melhor coisa que podemos fazer nessa vida. E é o propósito maior que foi revelado e está englobado no tema anual da nossa igreja. O porquê da edificação? Deus resolveu habitar no nosso meio através da igreja. Amém? Não só da igreja Vida Plena, mas da igreja de Cristo. Amém? Porém, sua comunhão no céu, na Trindade, tinha um formato, uma família, um DNA, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje, quando sabemos disso, então, queremos ser o quê? Mudados para que Ele tenha comunhão conosco também através da igreja. Amém? Que tenhamos o DNA dEle. Vivendo o quê? O dínamos, como foi ensinado aqui ontem, é o poder dEle. É um poder de uma unidade com o céu, uma unidade com a igreja. Então, desvinculado da igreja não tem poder, vinculado na igreja eu tenho poder, porque a igreja é a família de Deus. Amém, irmão? Então precisamos entender isso. E nós aprendemos isso até no módulo antigo do cursão, sobre os caráteres de Cristo, sua humildade, porque ele fala lá, aprendam de mim. Abre lá o Mateus 11, 28, 29, aliás. Mateus 11, 29. Aprendam de mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Por quê? Que eu sou manso e humilde de coração. Como você vai saber a humildade de coração de Jesus se você não aprende dele? Como você vai saber se ele é manso para você ser manso como ele, se você não aprende dele? Aí ele fala que quando nós aprendemos que ele é manso, quando nós temos o que? O caráter dele, as características dele, a humildade de coração dele, o que acontece? Vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Quando a gente tem um DNA dele, o Nilson ensinou aqui, foram umas 12 aulas também, né, Nilson? Sobre esse DNA de Cristo. Por que nós não vivemos em descanso? Por que nós não vencemos a ansiedade? Não temos a humildade de Cristo. Não temos, não somos manso e humilde de coração como Ele, mas Ele quer nos ensinar, Ele quer te ensinar nessa noite, meu irmão, que você tem que ser mudado, amém? Então, muitos estão sofrendo, infelizmente, porque não aprendem de Jesus, né? E não estou falando de teologia, não é só isso, mas da unção através da vida com Deus, da unção que é recebida e é passada por andar com Jesus, por ir até Ele, por tomar o jugo dEle, aprendemos dEle. A igreja só te ensina, viver com Cristo só te ensina, só vai fazer você crescer, só vai você sair da ansiedade, só vai você sair desses sentimentos ruins que tem rondado o teu coração. É a vida de Deus, irmão, amém? Assim vamos exercer uma vida melhor ao lado dEle e dos nossos irmãos, amém? Glória a Deus. Eu quero pedir que você fique de pé, mas no teu lugar, amém? No teu lugar, fique de pé. Está ansioso demais, porque não está vindo em Jesus. Até vem num culto, vai numa célula,
se Deus não falar comigo, como se ele fosse o nosso empregado, como se ele fosse o seu empregado. Na verdade, ele não é o seu empregado, nem o meu empregado, mas ele é o teu amigo, amém? Ele é o teu irmão e ele ao mesmo tempo é o teu pai. Ele, o Senhor, pode mudar a tua história, pode mudar a tua história. Então, às vezes você vem num culto e fala, vai mudar, não mudou, você se frustra, você desanima. Não pode desanimar, continue vindo a Jesus, continue indo a Jesus não só nos cultos, mas em casa, durante a semana, continue indo até Ele, toma o jugo dele sobre você, ande no tempo e no compasso dele, não no compasso que o mundo está falando para você, meu irmão, que o mundo vai falar para você assim, você precisa trocar de roupa, você precisa comprar outro carro, você precisa mudar de casa, você precisa mudar desse bairro, você não faz isso. O mundo vai fazer você andar num compasso totalmente diferente de Cristo. Cristo está falando, vinde a mim. Não se preocupar com essas coisas de menor valor. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, e também estou lá no fim. Estou aqui, estou no meio, estarei lá no final te esperando. Mas nós nos empolgamos a ouvir a instrução dos outros. Meu irmão, quando os outros te contaminarem, sabe? Eu lembro que quando eu era ainda, não era cristão, ainda era do mundo, muitos dos meus atos pecaminosos era por causa dos outros. Para mim, ser aprovado. Jovem, você não precisa ser aprovado na roda pelos outros. Você precisa andar com Jesus, irmão. Você precisa marcar o tempo em que você vive, sendo uma bênção nas mãos de Deus. Então às vezes, sabe, ficamos indo no padrão do mundo, mas Deus querendo o padrão dele, um padrão melhor, onde não tem ansiedade, onde tem desfrute, onde tem descanso, onde você é feliz com aquilo que você tem, onde você é feliz com aquilo que ele já te deu, com aquilo que ele é para você, sabe, irmão, e nós precisamos entender isso, dar graça a isso, sabe, desfrutar melhor, sabe, ter essa unção mesmo de Deus. Então hoje você veio aqui para ser mudado através da face de Jesus. Se você quer sair daqui sem ansiedade e vivendo uma vida melhor, você precisa aplicar mais que depressa estes 3 pontos na sua vida. Esses 3 pontos que Jesus falou para você, não sou eu. Porque eu vou lutar para aplicar na minha vida. Todo dia eu vou aplicar, porque eu estou pregando para vocês, já está salvo e eu vou guardar no meu coração. Vir até Ele, tomar o jugo dele e aprender dele. E quando eu achar que eu sei demais, quero aprender mais de ti, Jesus. Eu não sei nada, preciso aprender um pouco mais, Jesus. Eu não estou tendo esse caráter nessa área, porque Deus quer nos transformar, meu irmão, sabe? Eu e a pastora fomos semana passada, e é muito ruim você ouvir de você, mas é bom às vezes. E aí nós fomos numa imersão, e aí eu acabei vendo o meu defeito, o meu problema grave, de não deixar ela falar. E aí eu falei, isso está incomodando ela, eu preciso mudar. Como? Vou lá no livro de autoajuda sobre casais. Não está ali o resultado. Eu vou pesquisar na internet. Não, eu vou buscar em Jesus. Eu quero ser mudado. Eu quero deixar de ofender a pessoa que está do meu lado. Eu quero deixar de ofender os meus irmãos. Se eu sei que é um problema, já me apontaram, irmão, aceite as pessoas de repente falar que você precisa mudar em alguma área. Porque é importante, se alguém não falar que você muda, você nunca muda. Porque às vezes você não consegue ver. Mas se a pessoa te mostra, é legal. Porque você fala, poxa, eu quero mudar, vou lutar. E aí nós começamos o quê? A andar com Jesus. Eu imagino, Jesus não era um cara acelerado. Não era uma pessoa que as pessoas iam falar e ele não ouvia. Ele ouvia. E ele ficava pensando. E ali ele já ministrando. Quando ele abria a boca, ele resolvia o problema das pessoas. Então precisamos nos assemelhar com o caráter de Cristo. Andar com Ele. Tomar o jugo dEle. Ir para Ele, aprender dEle, amém, meus irmãos? Eu também estou na luta como você, essa palavra falou muito ao meu coração, e você precisa aplicar mais do que te presta esses 3 pontos, esses passos que Jesus nos deu. Vinde a mim, vir até Ele, tomar o jugo, aprender dEle, mais do que te peça, você precisa viver isso. Vem até Ele, e o interessante é, vinde como estais. O texto base lá, ele chamou a todos, vinde a mim. Isso que eu achei lindo em Cristo. Não fez acepção nenhuma. Ele não colocou nenhuma qualificação. Não, vinde a mim os mestres. Vinde a mim os pais, vinde a mim os maridos. Vinde a mim só os filhos que estiverem ansiosos. Vinde a mim todos. Não tem qualificação ali e nem um adjetivo, é para todos. Mas lá ele deu 2 observações. Venham a mim os cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma promessa. Eu vos aliviarei. Assim como eu olhei para essa área da minha vida e falei, estou cansado de ser assim. Isso está me sobrecarregando, está sobrecarregando a pessoa do lado. Lembra que o Nilson ministrou aqui? Que o mal não é só o que eu faço para mim, mas o que eu faço para o outro. Não é o caráter de Cristo. Então estou fazendo mal para o outro. Então está pesado para mim, eu quero mudar, Jesus. Aí eu começo, então eu estou dentro desse pacote. E aí o que ele faz? Ele alivia. Aí eu vou até ele, eu tomo o jugo dele, eu aprendo dele, aí eu mudo. Aí a igreja muda, aí o irmão muda. Olha o que diz em João 6,37, se você vir a Cristo, todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Cristo não te rejeita. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então aquele que se relaciona com Jesus nunca vai perder a salvação. Está junto. Porque a vontade do meu Pai, no versículo 40, é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Amém, meus irmãos? Salmo 127:1 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção dela. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. O versículo 2 diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono e tudo o que eles pede àqueles a quem ama. Algumas traduções assim: o Senhor concede tudo o que pede a quem aquele ama. Enquanto dormem, o Senhor está abençoando, está trabalhando ao teu favor. Vença a ansiedade, irmão, com a palavra de Deus. Será por que Jesus deu tanta ênfase, para a ansiedade? Acho que ele já sabia que nós hoje precisaríamos dessa palavra. Então qual a área que você quer ser mudado? Eu vou pedir para o Ministério de Louvor ministrar um hino primeiro, e depois desse hino nós vamos orar. Você vai orar depois desse hino. Esse tempo é para você pensar em que área eu preciso mudar, que área eu me sinto tão ansioso, que área eu tenho prejudicado as pessoas, que área isso tem feito mal para mim, tem feito mal para o meu convívio, Jesus. Ah, Senhor, eu vou até você. Vai fechando os teus olhos e vai orando. Fala, eu vou até o Senhor, onde o Senhor está, eu vou até o Senhor. Oh Deus, eu tomo o seu jugo. Eu sei que é o melhor para mim andar no teu tempo, no teu compasso, Jesus. E eu nessa noite quero aprender mais de ti. Vai falando com Ele. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Jesus quer que você mude nessa noite. Jesus quer transformar a tua vida. Aleluia. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Aleluia. Aleluia. Talvez o que falta a você é essa fome, esse anseio. Nova fome, uma nova paixão por ti. Aleluia. Aleluia. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, Jesus. mas meu coração tem chorado por ti. Oh, o meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo. Aleluia. É o que eu mais quero, Deus, ser mudado
gente, identificando a área. Não é que eu não seja grato, Não é, Senhor. por tudo que tens feito em mim, Oh, aleluia. mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Declare. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Ser transformado. Uma sede, uma fome, uma Aleluia. sede, mais uma Aleluia. vez. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada. Apenas uma fome, uma sede. Eu não colhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti. Teu DNA, Jesus, o teu amor, eu te o teu caráter, Jesus. Eu te quero. Aleluia. Como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus, Jesus, casa comigo, casa. Vamos andar juntos, Jesus. Ande junto com Ele. Vem até Ele. Casa comigo, Aleluia. Casa comigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero saber, nessa noite, você identificou aonde o ponto que te deixa ansioso? Hoje nós falamos da ansiedade, mas essa visão prática de transformação nós podemos usar para qualquer área. Essa semana eu estava pensando, poxa, daqui 10 anos eu quero estar assim, eu quero estar assim, eu quero estar assim. É errado? Não é errado, mas lembre-se, é um projeto. Colocamos nas mãos do Senhor, Ele quem vai fazer. E daqui 10 anos eu estou mais ou menos assim, vou estar morando em tal lugar. Será? Então, às vezes, irmãos, isso pode nos causar uma grande ansiedade. Mas faz o teu projeto e vá até Jesus com Ele. Fala, Senhor, olha, Senhor, esse é o meu projeto. Esse é o meu sonho, Pai, esse é o meu objetivo. Pai, vem cá. Cadê o Damásio? Vem cá, Damásio. Como é que você vai fazer? Você vai lá com Jesus e vai andar assim com Ele. Vamos lá, Jesus. E você vai andar com Ele. E você vai andar com Ele. No tempo dele. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus. É isso que Ele quer. Andando com Ele. Você já foi até Ele, agora ande com Ele. Não deixe Ele para trás. Não deixe Ele lá na frente. Mas ande com Ele. Nos seus projetos, no seu sonho. Na sua vontade. E aprenda dele. Porque enquanto Ele está andando, você está aprendendo. Enquanto você está andando com Ele, Ele está te ensinando. Olha, aí tem um buraco. Esse caminho não é bom. Não, vem para cá. Seja sensível, meu irmão. E eu quero nessa noite orar. Sabe que os discípulos, é tão interessante que Jesus andou do lado dos discípulos no caminho de Emaús. E eles não perceberam que era Jesus. Os olhos só foram ser abertos no final, quando partiu o pão. A palavra é o pão.
Agora é hora de andarmos com Jesus, irmão. Sabe? Hora de andar com Ele. Abraça com Ele. Fazemos as coisas sem pensar, de qualquer forma. E aí depois a gente sofre ansiedade, sofre problemas, retaliações, prejuízos. Por quê? Porque deixamos Jesus. Eu me lembro bem que eu tive permita-me falar isso, que o Espírito Santo está me incomodando. Eu aceitei Jesus e fiz um negócio. Comprei algo que não era da vontade de Deus. E aquilo me tirava da célula. Me tirava do culto. Eu estava no culto, a pastora lembra, as pessoas me ligavam. Olha, quebrou aqui, ó, vem buscar. Eu tinha que sair correndo do culto. Eu ainda congregava na Capitão Casa. Por quê? Porque eu não andei com Jesus. Eu não tomei a decisão junto com Jesus. Eu tomei a decisão segundo o que eu pensava. E aí eu sofri. E aí nós sofremos ansiedade. Sofremos dificuldade. Ficamos lá no quarto, lamentando. Ficamos em casa, chorando. Onde Jesus quer que você ande com Ele. Ande com Ele da forma. Entenda que tem pessoas que recebeu um dom, recebeu algumas coisas na sua frente, mas não entristeça o teu coração, a tua hora vai chegar. Continue confiando, continue cheio de esperança, irmão. Continue olhando para Cristo, continue andando com Ele, continue aprendendo dEle, sabe? Vai desenvolvendo. Deus te deu um projetinho pequenininho. Meu pai falava algo que é muito interessante. Você pode ter um carrinho de pipoca, não mesmo menosprezando quem vende pipoca, não é isso. Ou ter uma grande empresa. O valor é o mesmo. Quem dá valor às coisas é você. Mas as pessoas às vezes têm uma célula e ficam olhando do outro. Pessoas às vezes têm um ministério olhando para o outro. Não, fala para Jesus: Jesus, olha, está nas minhas mãos, o Senhor me deu. Agora eu vou desenvolver junto com você. Essa família, para os jovens, às vezes, essa família, esse pai, essa mãe, essa casa, né? Tem uma época dos jovens que eles ficam assim, por causa hormonal. Entendam, pais, eles ficam assim mesmo. Que saco, só tem isso para comer. Entenda, jovens, seus pais às vezes não entendem isso. Mas o que fazer, jovens? Essa é a casa que eu tenho, pai. Tá bom, eu vou até você. Vou andar com você. Vou aprender de você. Vou ajudar o meu pai. Sabe, irmãos, Cristo tem instrução para crianças, para adolescente, para adulto, para idoso, para todo mundo. Mas aquilo é isso, vinde a mim. Quantos querem ir a Jesus nessa noite? Então levante uma das suas mãos, coloca uma das suas mãos no teu coração. Você identificou algo aí? Eu identifiquei, já revelei diante da igreja. Sabe por que eu gosto de revelar diante da igreja? Porque agora eu tenho que lutar, porque eu já joguei como testemunho, né? Agora eu tenho que lutar para melhorar, para ser mudado, ser transformado, sabe? Então nós vamos orar. Você vai orar pela tua causa, pela tua situação aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro nessa noite. Ó Deus, por essa situação, por essa questão que eu quero ser mudado. O teu filho está orando pela situação, a tua filha, pelo que ela quer ser mudada, ser transformada. O desejo dela é crescer na tua presença, o dele também é crescer, ter o teu DNA, ter as tuas qualidades, as tuas qualificações. Mas temos algo em comum aqui, Pai. Estamos sobrecarregados e cansados de algumas coisas, e nós queremos entregar isso a Ti, colocar na Tua presença, andar com o Senhor para andar mais leve, Jesus. A caminhada contigo, eu tenho certeza, será muito mais leve, mais suave. Pai, ó Deus, vem tratando toda ansiedade, toda preocupação, todo espírito que tem tentado intentar e atrapalhar a caminhada dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, e que nós venhamos aceitar a mudança de algumas coisas na nossa vida. Às vezes é tempo de mudar algo. Deus, que nós venhamos aceitar essa transformação. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nos ajude, nos auxilie esse casal, auxilie esse pai de família, essa mulher, esse homem nessa noite, Pai. Ensina-nos, Pai, a andar conforme o Senhor deseja. Ensina-nos, queremos aprender, ter os teus traços, Jesus, para viver nessa terra. Uma vida de paz que excede todo entendimento. Porque se a tua palavra diz que existe essa paz, nós estamos buscando ela. Em Ti nós estamos buscando essa paz, Jesus. E eu quero, Senhor, junto com essa igreja, junto com os Teus filhos, viver essa paz. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Ministério de louvor. Aleluia. Aleluia. Antes, só um instantinho. Gostaria que a igreja fechasse os olhos. Talvez você está aqui nessa noite, nunca tomou a decisão de aceitar Jesus como Salvador. Jesus está fazendo um convite: vinde a mim, né? Não precisa você estar pronto, Ele te chama. Talvez você não tomou a decisão de vir até Jesus, quer fazer isso nessa noite. Levante uma das suas mãos, aí onde você estiver. Amém.
nós temos 2, 3 pessoas. Vou pedir para que um líder ou um irmão, ou uma irmã, se for irmã, vai até essa pessoa. Nós vamos orar. Pergunta se é a primeira vez. Pode ser? Um líder, levanta a mão bem alto aí. Um líder vai até você. Isso, tem mais pessoas lá, ó. Se for jovem, vai uma jovem, vai um jovem. Vamos orar por essas pessoas. Pergunta se é a primeira vez. Se for a primeira vez que você está aceitando a Jesus como Salvador, olha para mim aqui, você vai repetir essa oração comigo. E a igreja toda pode repetir também. Amém? Se for a primeira vez. Se você está aqui afastado, está voltando para os caminhos do Senhor, você também pode orar nessa noite. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu recebo a Tua palavra e vou de encontro à Tua presença. Pai, eu quero ir até Você. Eu entrego a minha vida, entrego os meus caminhos, entrego o meu coração, os meus pensamentos ao Senhor. Pai, sei que perdoas todas as minhas transgressões, todos os meus pecados já foram perdoados. Pai, diga: Pai, me recebe, me aceite como seu filho. Eu quero desfrutar de uma vida nova com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha vida no dia em que o Senhor vier nos buscar, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Os irmãos possam dar um abraço nesses irmãos que aceitaram o Senhor Jesus. O Senhor te recebe de braços abertos. O Senhor te recebe como filho. Amém? Que alegria, né? Acho que eram 3 pessoas, é isso? São 3 ou 4 pessoas? Amém, o nome está no livro da vida. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos agradecer a Ele pela palavra. Amém? Eu não trouxe nada para a mesa. Vamos declarar isso Não para Ele. trouxe nada para a mesa, Jesus. Aleluia. Só a minha presença. Eu não trouxe Aleluia. nada pra Aleluia. mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Oh, Aleluia. eu não trouxe nada pra mesa. Aleluia. Eu não trouxe nada pra mesa. Só um desejo, Senhor. Apenas uma fome, uma Desejo sede, de ser uma mudado. fome, uma sede. Desejo do meu casamento, Vamos da minha declarar vida, isso pro Senhor ser Jesus. transformado. Eu não trouxe nada Declare. pra mesa. Eu não trouxe nada pra trouxe nada. mesa. Apenas uma fome, uma sede. Aleluia. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Yeah. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, e como eu quero a ti. Quero Jesus, Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, Senhor. Olhei pra alguém como Senhor. eu olho pra Aleluia. ti, como Como eu eu quero a ti. Jesus. Casa comigo, casa. Aleluia. Jesus. Aleluia, Jesus. Continue chamando a presença dEle. Nosso amado, casa Continua comigo. chamando a presença dEle. Casa comigo, amado da minha alma. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Nós vamos agradecer ao Senhor. Pode acender as luzes devagarzinho. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Amém. Hoje nós temos cantina. Nós vamos agradecer ao Senhor. Pai soberano, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala no nosso coração. Creio que a obra foi iniciada para a cura da alma, cura da ansiedade, cura de todo preocupamento exagerado
que não provém de Ti, Senhor, já iniciou esse processo. Que possamos aplicar, Senhor, essa palavra no nosso coração, que possamos ir até o Senhor todos os momentos, nos momentos de dificuldade, de decisão, de indecisão também, Senhor. Que possamos, ó Deus, dividir o jugo somente com o Senhor, não com o mundo, mas com o Senhor. Que sejamos ligados através desse jugo até a Tua vinda, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor não só ensine a mim, mas que todos aqui possam aprender a andar contigo, aprender a andar, Senhor, ó Deus, conforme o Senhor anda, ter o Teu DNA, ter o Seu caráter. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite eu oro e já agradeço, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que a Tua mão esteja com a Tua igreja, o Senhor venha levar os Teus filhos em paz aos lares, e que tenhamos uma noite abençoada, uma semana poderosa, guardada debaixo da Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós agradecemos. Amém. Estenda as mãos à frente, permita-me dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda essa igreja, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vão na paz do Senhor. Tão lindo e expressar Yeshua, Tu és tão lindo. Amém. Aleluia. Jovem que é jovem, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Todos os jovens, em nome do Senhor Jesus. Todos os jovens aqui na frente, pela glória do Senhor Jesus. Jovens e jovens e jovens, jovens e jovens aqui na frente, rapidinho. Amém. Tá ligado? Som. E a som. Aleluia. Jovem que é jovem aqui na frente, por favor. Por favor.